Minha namorada me traiu e me trocou por outro cara e 7 meses depois ela me quer de volta. Olá a todos! Vim aqui para contar algo que aconteceu comigo. Só estou postando porque quero a ajuda de vocês e conselhos, pois eu não sei o que fazer. Há 3 anos, na escola, conheci minha namorada. Vamos chamá-la de Fernanda, nome falso. Ela era uma garota incrível, bonita, simpática e fofa. Quando nos conhecemos, viramos amigos quase imediatamente e sempre tivemos uma conexão muito forte. 1 ano depois de nos conhecermos, no meu aniversário de 18 anos, Fernanda me mandou uma mensagem desejando feliz aniversário e me convidou para ir à casa dela, pois queria me dar um presente. Chegando lá, a cumprimentei com um abraço, e ela disse que o presente estava em seu quarto. Quando fomos ao quarto, ela simplesmente me beijou e confessou que gostava muito de mim, querendo ser minha namorada. Fiquei extremamente surpreso e sem reação por alguns segundos, mas depois de me recompor, aceitei o pedido dela e nos tornamos namorados. Namoramos por 6 meses, e foi um relacionamento muito bom. Basicamente, não havia nada do que reclamar. Até que um dia, ela veio até mim e contou que, uma semana antes, tinha conhecido um rapaz na internet. Eles se encontraram e ficaram juntos, e ela confessou que tinha tido relações sexuais com ele. Ela me disse que não queria mais continuar comigo, pois considerava o rapaz que conheceu online melhor do que eu, segundo ela. E assim aconteceu, ela simplesmente terminou comigo e ficou com ele. Fiquei muito triste e deprimido por uma semana, mas meus amigos me ajudaram a me motivar. Sou muito grato a eles, e somente eles sabem que Fernanda me traiu. Com a ajuda dos meus amigos, superei o término e a traição. Foquei em mim mesmo e nos meus amigos, comecei a fazer academia, a me vestir melhor e a cuidar mais de mim. Há 3 dias, depois de 7 meses sem ver Fernanda, ela estava em minha casa conversando com minha mãe. Quando me viu, correu em minha direção e me abraçou. Ela parecia realmente feliz em me ver e me levou para um canto mais isolado da casa. Lá, disse que se arrependia muito de ter me trocado pelo rapaz e de ter me traído. Contou que ele não era nada do que ela imaginava, sendo tóxico e controlador. Pediu desculpas e me abraçou, dizendo que terminou com ele para ficar comigo. Durante a conversa, houve um momento em que ela tentou me beijar, mas recusei e disse que precisava de um tempo. Agora, ela está sempre vindo aqui, conversando e tentando me fazer voltar para ela. Sempre manda mensagens. Por isso, estou aqui escrevendo isso de madrugada, pedindo ajuda e alguns conselhos. O que devo fazer? Meu namorado terminou comigo com menos de 1 mês de relacionamento. Tentarei ser o mais breve possível. Eu, 18, e o meu ex, 17, começamos a nos falar no começo de julho, e tudo aconteceu muito rapidamente. Começamos a conversar todos os dias e a nos tratar de forma romântica, até que chegou o final de julho e ele me pediu em namoro. Ele foi a melhor pessoa que já tive em minha vida. Ele me ajudou a estudar e a melhorar minhas notas, a me sentir amada e completa. Parecia que eu estava vivendo em um filme romântico, com o namorado dos meus sonhos. No entanto, a família dele não gostava de mim. Desde o início do namoro, a mãe dele não aprovava e queria que terminássemos, mesmo sem me conhecer bem. Ela frequentemente brigava com ele por estar comigo. Ele desabafava comigo sobre como era difícil estar em casa devido às discussões entre seus pais a respeito do nosso relacionamento, entre outras coisas. E então, nesta semana, o irmão dele mostrou um vídeo meu em que estava falando palavrões e outras coisas indelicadas para a mãe dele. Ela surtou com o meu ex e gritou com ele. A princípio, esse foi o motivo do término, e ele não queria apenas dar um tempo. Eu acredito que essas questões podem ser trabalhadas mesmo enquanto se está em um relacionamento, mas ele não pensava assim. Após muita conversa, praticamente forçada, pois ele não queria dialogar de maneira alguma, ele explicou que não queria mais continuar o namoro porque estava exigindo muito tempo, energia e disposição dele, coisas que ele alegava não ter no momento. Além disso, ele expressou o desejo de ficar sozinho por um tempo.
Ele disse que as coisas aconteceram rápido demais e não se desenrolaram como ele esperava. Ele nunca me contou o que esperava. E no mesmo dia em que terminou, ele disse que me amava e outras coisas mais. Ele mudou completamente da noite para o dia, como se tivesse apertado um interruptor, e mencionou que vai tentar deixar de gostar de mim e seguir em frente. Isso vai demorar, e será difícil para mim fazer o mesmo. Vocês acham que um dia voltaremos a namorar? PS, ele é uma pessoa muito racional, reclusa e tímida. Eu era uma das poucas pessoas, ou talvez a única, com quem ele se sentia à vontade para ser ele mesmo, sem timidez. Ao longo de sua vida, ele passou a maior parte do tempo sozinho, com exceção de um amigo de quem ele se afastou e alguns colegas. Fui a primeira namorada dele. Eu implorei muito para que ele reconsiderasse terminar comigo e disse que além de eu ser carente, ele deveria seguir em frente, pois o que tínhamos já tinha acabado. Até o último instante deixei claro que estaria esperando por ele, não importa o que aconteça. Meu marido está sendo gentil comigo agora que ele tem uma namorada. Estou com meu marido há 3 anos e desde o início eu disse a ele que sou poliamorosa, embora tenha sido monogâmica com ele na maior parte desse tempo. Ele é novo no conceito de poliamor, enquanto eu praticava isso há anos antes. Eu dei uma pausa nesse estilo de vida porque realmente o amo e queria que ele se sentisse confortável. No entanto, agora estou sentindo muita mágoa. No início do nosso relacionamento, eu traí ao me envolver em algo fora dos limites do nosso relacionamento, ficar com outro homem. Eu sei, um grande sinal vermelho considerando as restrições de gênero, mas isso foi algo que concordamos. Depois desse incidente, eu me dediquei completamente ao meu marido, compensando demais pelo meu erro. Meu marido ficou desempregado mais tarde, e como resultado a maioria, se não todas, as responsabilidades financeiras recaíram sobre mim. Ele também lutou contra a depressão e por 2 anos, tivemos problemas com o sexo e a intimidade. Eu costumava trabalhar o dia todo e voltar para casa para entretê-lo, porque ele estava se sentindo improdutivo e profundamente deprimido. Eu sentia que estava perdendo a minha identidade durante todo esse tempo, porque meu foco estava em garantir que ele estivesse bem. Sinto que nunca recebi nada em troca. Fiquei muito insegura em relação ao meu corpo, minha sexualidade e meu ser como um todo. É como se eu não fosse eu mesma há anos, e a culpa me consumiu. Agora que ele tem uma namorada, ele está me tratando muito bem. Pela primeira vez em uma eternidade ele ouviu meus sentimentos. Ele até está mais aberto a ter relações sexuais comigo, embora eu ainda não tenha confiança para iniciá-las após anos de rejeição. Essa insegurança até afetou minhas tentativas de namorar outras pessoas. Nunca me senti tão insegura ao namorar antes. É desanimador que ele tenha encontrado rapidamente uma namorada enquanto eu fui tão prejudicada por tudo isso, mesmo que isso seja tudo o que sempre quis. Parece que estou recomeçando, e é como se eu tivesse um novo marido. Só agora percebi o quanto de mim mesma perdi, e estou realmente chateada com ele por tudo isso. Quero ser grata pela gentileza que ele finalmente começou a mostrar, mas estou tão chateada que quase nem quero isso. Por favor, me dê o seu melhor conselho. Sou babaca por não deixar que minha namorada mostre o peito para outra? Minha namorada, 20 anos, tem piercings nos seios, sendo que ela possui 2 deles. No último final de semana, eu, 21 anos, fui a uma festa de aniversário de um amigo meu, e uma amiga, 20 anos, estava presente. Ela mencionou que tinha vontade de furar piercings nos seios também, com a ajuda da minha namorada. No meio dessa conversa, minha amiga pediu para ver os piercings nos seios da minha namorada, e isso me deixou extremamente desconfortável. Respondi à minha amiga que não permitiria de forma alguma essa situação. Acredito que, se não fosse por mim, minha namorada até poderia ter mostrado os piercings, mas expliquei a elas a situação e ambas entenderam que eu não gostei da ideia e que isso me causou desconforto. Embora elas tenham compreendido meu ponto de vista, ainda assim me senti um pouco culpado por impor essa limitação à minha namorada. Observação: minha namorada nunca mostrou seus piercings para ninguém além de mim. Edição 2. Algumas pessoas estão comentando sobre o fato de ambas serem bissexuais. Quanto a isso, particularmente não me importo, pois confio completamente na fidelidade da minha namorada e também no respeito dessa minha amiga. Conheço essa amiga desde que eu tinha cerca de 12, 13 anos, o que torna esse fato irrelevante. Sou babaca por focar em minhas coisas e não responder minha namorada? Recentemente, saí do emprego para focar nos meus estudos, 19 anos. Anteriormente, estudava cerca de 6 horas por dia,
e agora chego a estudar umas 7 ou 8 horas diárias, todos os dias. Minha namorada, 19 anos, trabalha das 8 horas às 18 horas, e eu costumo estudar até umas 20 horas, com um intervalo após o almoço. Hoje, estávamos conversando sobre um assunto e ela disse que não queria digitar porque estava com preguiça, o que eu compreendo, já que ela trabalha digitando. No entanto, cerca de 40 minutos depois, ela gravou um áudio, talvez depois de assistir a um episódio de uma série. No momento em que ela disse que não queria digitar, eu havia encerrado meus estudos e estava ansioso para conversar com ela. No entanto, depois de esperar por um tempo, perdi a expectativa e acabei jogando um pouco e lendo um livro. Enquanto lia o livro, ela mencionou que iria dormir cedo porque estava cansada. Pedi para ela esperar até por volta das 21h30, já que eu estaria alcançando minha meta de páginas e poderíamos conversar. Confesso que acabei não respondendo rapidamente, pois estava focado no jogo e depois na leitura. No final, ela decidiu não esperar, mesmo depois de eu sugerir atividades para ela fazer, faltavam apenas 15 minutos, e disse que queria dormir cedo. Minha pergunta é: eu fui insensível por focar nas minhas atividades e não responder a ela prontamente, fazendo algo parecido com o que ela fez comigo? Eu sou babaca por contar à minha madrasta sobre a doença do meu pai? Em 2020, minha mãe, 37 anos, faleceu e eu acreditava que tinha sido devido a câncer e tumores. No final do ano, meu pai, 56 anos, e eu, 14 anos, nos mudamos para uma cidade do interior. Em 2022, após o período de luto, meu pai arranjou uma nova parceira, 36 anos, que me ensinou muito e me ajudou a crescer. Minha mãe havia falecido quando eu tinha apenas 11 anos. Minha ex-madrasta sempre foi próxima, conversava comigo, fazia brincadeiras, e isso fez com que nos aproximássemos ainda mais, levando-me a considerá-la quase como uma mãe. Entretanto, infelizmente, no final de abril de 2023, quando eu já estava com 14 anos, eles se divorciaram devido a razões que não vou mencionar aqui. Logo em seguida, em maio de 2023, meu pai foi preso em flagrante por tráfico. Por ser menor de idade, fui morar com a minha avó, 64 anos, que é viúva. Ela me contou que suspeitava que meu pai havia me levado para longe como forma de punição após confrontá-lo sobre a morte da minha mãe. Eles descobriram que minha mãe havia falecido de AIDS. Devido à relação que tinha com minha ex-madrasta, fiquei preocupada com ela e imediatamente entrei em contato para informá-la sobre a doença e encorajá-la a fazer o exame, a fim de evitar um destino semelhante ao da minha mãe. No entanto, ela compartilhou essa informação com a minha irmã mais velha, 32 anos, que confrontou-me e cortou o contato. Será que estou agindo de forma inadequada? Eu sou babaca por ter surtado depois de rejeitar mais de 4 vezes o meu amigo? Sou uma garota de 16 anos no ensino médio. Conheço um garoto na minha escola há cerca de 3 anos, mas nos aproximamos mais este ano. Nós costumávamos conversar muito na aula e eu o considerava um bom amigo, alguém com quem podia contar na escola. Tínhamos muitos gostos em comum e eu via nossa relação como uma amizade próxima. No entanto, percebi que ele não me via da mesma forma. Ele continuamente flertava comigo, enviava vídeos românticos no WhatsApp e expressava sentimentos como me amar e me chamar de princesa, inclusive me colocou como My Princess no WhatsApp. Ele tinha o hábito de elevar minha autoestima, algo que eu valorizava, já que minha confiança não era muito alta. No entanto, deixava-me desconfortável quando ele expressava seus sentimentos românticos por mim. Apesar de ter tentado explicar mais de 4 vezes que éramos apenas amigos e que o considerava como tal, ele parecia ignorar esses comentários. Ele até chegou a me apresentar para sua família, embora eu nunca tenha de fato conhecido sua família. Percebi que ele tinha histórico similar com outras garotas, mas ele sempre insistia que seu sentimento por mim era diferente, que estava apaixonado por mim. Eu tentei manter a amizade, ignorando essas atitudes, mas ele era alguém que não estava acostumado a ouvir um não. Ele se comportava mal com a própria mãe nas chamadas do Discord e frequentemente expressava o desejo de encontrar alguém para a vida dele. Certa vez, respondi a ele com uma atitude positiva quando ele mencionou que estava buscando alguém. No entanto, ele ficou bravo e começou a responder de maneira seca até mesmo outras pessoas, incluindo uma garota que ele considerava uma psicóloga, devido a problemas envolvendo a nossa situação. A sensação de frustração aumentou a cada vez que tentava me afastar e ele fingia estar triste por isso.
Finalmente, alcancei um ponto em que não aguentei mais a situação. Bloqueei ele e decidi não manter contato, pois não havia mais sentido em repetir inúmeras vezes que eu só queria amizade. Ao fazer isso, sei que estou priorizando meu próprio bem-estar emocional e limites. Mesmo assim, às vezes, tenho dúvidas se estou agindo de maneira justa ou não. O amigo da minha companheira está mandando mensagem cada vez mais tarde da noite. Olá, sou um rapaz de 22 anos e minha namorada tem 19 anos. Nós moramos juntos faz um bom tempo. Depois de alguns meses juntos, alguns amigos dela mandam mensagens para ela. Inicialmente, isso me incomodou, mas deixei para lá. A princípio, um deles veio falar com ela para desabafar após a morte de seu filho. Ele estava de luto, então não me importei. Porém, ele havia se separado da esposa com quem estava por 5 anos. Depois de um tempo, percebi que ele estava tentando se aproximar da minha namorada. Vocês acreditam que ele usou a morte do filho dele para se aproximar da minha esposa? Quando percebi as verdadeiras intenções dele, fiquei irritado. Descobri também que alguns dias após o enterro do filho, ele se separou da esposa. Vi ele enviando mensagens flertando com a minha namorada e fiquei irritado. Minha namorada afirma que não tem interesse em alguém que abandonou a esposa em um momento de luto, quando ela mais precisava. Eu confio nela. No entanto, isso não me impede de notar seu comportamento. Estou atento a qualquer sinal, já que entendo um pouco como as coisas funcionam. Assisto a vídeos de relatos, então permaneço atento. Eu a amo muito e confio nela, mas não fecho os olhos para isso. O tempo passou e ela começou a postar indiretas em seu status no WhatsApp, como quando eu queria, você não me quis, agora não irei querer. Ele parou de mandar mensagens para ela depois desses status, mas depois de um tempo, voltou a enviar mensagens cada vez mais tarde. E como eu disse, não tenho motivos para sentir ciúmes, já que ela me dá total acesso ao celular dela. Não gosto desse cara. Ela me permite ver todas as conversas dela. Vocês devem estar se perguntando por que eu permito que ela mantenha esse contato. É simples, quero ver o caráter dele. Pode parecer contraditório, mas não tenho motivos para suspeitar dela. No início das conversas dela com esse amigo, ele perguntava se ela ainda tinha interesse nele. Isso foi quando eles estavam na escola, quando ela tinha entre 13 e 15 anos. Ele perguntava essas coisas e ela respondia que não. Depois disso, ele parou com essas conversas. Mas eu vejo que ele está lentamente tentando alguma coisa, o que me deixa irritado, mas eu deixo passar. Não sou um homem passivo, mas estou observando até onde isso vai. Eu sei que minha namorada não dá atenção a ele, mas não estou fechando os olhos para essa situação. O que vocês acham? Sou a babaca por querer abandonar minha família pela minha namorada? Olá, sou uma mulher de 24 anos. Nem minha mãe nem meu pai foram criados pelos pais. Trabalharam muito desde cedo para conseguir colocar comida na mesa para mim e meu irmão. Por certo período, ambos estavam trabalhando 12 horas por dia, deixando eu e meu irmão sob os cuidados de familiares. No entanto, esses familiares fizeram coisas horríveis comigo, que fizeram a pequena eu de 6 anos entrar em colapso. Tudo isso era escondido, então nem meu irmão, 10 anos na época, sabia o que estava acontecendo. Todo o ocorrido fez com que eu tivesse sérias sequelas que prejudicaram todos os âmbitos da minha vida. Tudo isso aconteceu enquanto meus pais apenas trabalhavam e me viam chorar sem tomar nenhuma atitude. Eu não me sentia confortável em contar para eles o que aconteceu, pois sentia que eles não acreditariam em mim. Aos 9 anos me colocaram para trabalhar para eles também em um negócio que estavam construindo. Não recebia pagamento, pois diziam que ter o que comer era suficiente. Senti que tive que amadurecer antes do tempo e às vezes era a voz da razão, sendo como uma para os meus pais. Aos 13 parei de trabalhar e comecei a focar nos estudos e em criar minha sobrinha, pois meu irmão tinha tido uma filha que na época nem ele nem a mãe da criança tinham responsabilidade de cuidar. Conforme o tempo foi passando, tive surtos psicológicos, o que fez eles tentarem me exorcizar. Guarde a informação de que eles são extremamente religiosos, mas depois de serem orientados por outros, me levaram ao psicólogo.
No entanto, as consultas estavam saindo caras e eu não parecia melhor, então eles desistiram. Larguei o ensino médio por conta de crises de pânico intensas e fiquei um tempo apenas cuidando da minha sobrinha e da minha saúde mental, sozinha, com muita pesquisa e com a ajuda de amigos. Meu irmão foi preso. Voltei a trabalhar para ocupar o lugar dele no mercadinho dos meus pais. Começou como uma barraquinha, mas as coisas foram melhorando para nós. Concluí o ensino médio, fiz o Enem e iniciei a faculdade. Continuei trabalhando, até ver que meus pais contrataram um parente envolvido no meu trauma de infância. Contei à minha mãe do que ele havia feito comigo. O que ela disse foi que já faz muito tempo, as pessoas mudam e você deveria perdoar. O que eu fiz foi largar o emprego, me formar na faculdade e encontrar trabalhos como freelancer. Depois de todo esse contexto, entra minha namorada. Há um ano eu a conheci pela internet e ela é tudo o que eu nunca achei que teria. Ela é simplesmente incrível e, apesar de ter os problemas dela, sempre me ajudou nos meus. Ela é muito especial para mim e tanto eu quanto minha vida tem melhorado muito desde que a conheci. Esse ano eu a fui ver pessoalmente e passamos quase um mês morando juntas. Ao voltar para casa, onde ainda moro com meus pais, decidi que vou morar de vez com ela. A reação deles foi a de que estou partindo o coração deles, sou ingrata e não valorizo todo o sacrifício que eles sempre fizeram por mim. Dizem que não posso abandoná-los assim, pois dizem que eles precisam de mim, pois sou tudo que eles têm e minha sobrinha precisa de mim. Meu irmão foi solto há uns anos e se tornou um ótimo pai. Ele está casado hoje em dia e cuidando da filha dele, mas ela ainda me tem como uma figura muito importante para ela. Também dizem que vou envergonhá-los perante a família e não querem que ninguém saiba, mas eu não tenho a intenção de esconder. Eu tentei conversar que não quero perder o respeito deles. Eles dizem que se eu for embora, eu ainda vou ser a filha deles. Mas eles estão torcendo para que não dê certo e eu tenha que voltar para a nossa terra. Me sinto mal, pois sei que eles se esforçaram muito por mim, mas nunca tive o apoio emocional necessário vindo deles. Eles sempre desmereceram meus problemas, pois relatavam que chegaram a dormir com cobras e ratos, coisas pelas quais nunca passei, então eu não tinha do que reclamar. Sou a babaca por querer construir uma vida nova com minha namorada bem longe da minha família? Minha mulher não quer cuidar da saúde por causa de dinheiro. A cada dia que passa, minha mulher está mais prostrada. Começou sentindo os rins, depois o intestino, que não funcionava direito. Uma coisa aqui, outra ali. Depois começou a se sentir indisposta e ontem mesmo estava totalmente sem energia. Ela faz tratamento com alguns remédios, havia um que visivelmente estava fazendo mal a ela. Bati o pé e, com muito custo, ela aceitou fazer uma consulta. O médico pediu exames, os quais ela ainda não fez. Hoje é a revisão e ela não tem os resultados dos exames. Quando perguntada, ela diz que vai se cuidar quando puder. Nós nos casamos e ela tinha uma cartela de clientes e uma vida estabelecida profissionalmente onde morava. Veio para minha cidade, tudo muito estudado e planejado. Ela tem ido à cidade dela uma vez por semana para atender e tem prospectado algumas clientes na nova cidade, mas ainda está em processo de adaptação. Ela tem dificuldades até mesmo para sair no meu carro, não sai. Ela se recusa a deixar que eu pague por esses exames, pois sempre foi muito independente, mas também não está com forças físicas, o que gera falta de força mental para tentar reverter as coisas. Ela já mencionou que quando meu carro sair da oficina, vou vendê-lo e vou pagar tudo o que te devo, não quero dever mais um centavo. Isso me deixa muito mal, me deixa triste. Não pensei que esse casamento seria assim, que ela encararia as coisas dessa maneira que a deixasse tão deprimida. Não sei o que fazer. Ontem, quando ela disse que faria os exames por conta própria quando tivesse dinheiro, aquilo me machucou, porque não quero vê-la doente. Penso que o que é meu é dela, não quero apenas sustentá-la, quero que ela seja feliz e independente, o que ela sempre foi. Porém, também gostaria que ela visse essa união como um apoio mútuo, em que estamos aqui para nos apoiar em todas as áreas. Estou desolada e não sei como lidar com isso agora. Por favor, alguém poderia me dar alguma orientação? Muito obrigada a todos pela atenção. Um garoto que não me deixa em paz. Então, tenho 26 anos e já tenho um namorado. Há uns 4 anos atrás, conheci um menino de 12 anos. Ele era muito sozinho, então fiz amizade com ele. A gente era vizinho e comecei a fazer almoço para ele e a chamá-lo para almoçar em casa. Ele praticamente se mudou para minha casa, ficava assistindo TV e tomando café da tarde, já que ele estudava cedo. Às vezes eu até o convidava a sair.
mas ele chorava e eu ficava com pena. A gente jogava bola, andava de bicicleta, soltava pipa e saía juntos para passear. Eu tinha 22 anos, mas sempre fui meio criançona. Ele costumava brincar que quando crescesse, me roubaria do meu namorado e casaria comigo. Eu levava isso na brincadeira. Ele morava com a mãe, e quando me mudei de cidade, coincidentemente o pai dele também morava na mesma cidade. Ele se mudou para a casa do pai só para ficar perto. Depois me mudei novamente, mas continuamos conversando por mensagens. Há alguns meses atrás ele se declarou para mim, dizendo que já era crescido, que me amava e que sempre foi apaixonado por mim. Ele me pediu para morar com ele. Eu disse que não era possível, considerando que ele tem 16 anos e eu tenho 26. Além disso, tenho um filho. Ele disse que me sustentaria e que cuidaria também da criança. Chegou a pedir permissão ao pai dele para que eu pudesse morar com eles. O pai, completamente sem noção, permitiu. Bloqueei ele em todas as redes sociais, porque ele ficava me ligando constantemente e ainda chorando. Agora, ele me encontrou até no TikTok e não para de me importunar. Eu ainda estou namorando, e ele está ciente disso. Enfim, é isso.